Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula da série Descomplicando Revestimento. Nielsen, tudo certo? Tudo certo, hoje mais tranquilo, se sossegar. Tomei Rivotril, tô calminho, na paz. Pois é, pessoal, o Nelson está falando isso aí porque ontem vocês viram, ele teve um problema aí particular, teve que sair um pouquinho mais cedo da aula, né? Mas enfim, a gente teve um conteúdo sensacional na aula de ontem e já estamos aqui novamente hoje, então sejam todos muito bem-vindos. Só que olha só, pessoal, o nosso grande objetivo aqui durante essa semana de aulas, né, que a gente começou ontem, então estamos aqui falando sobre revestimentos, né? Afinal, o nome do nosso evento aqui é Descomplicando Revestimentos. E o nosso grande objetivo aqui é mostrar que você que está aqui acompanhando, tá, essa semana de aulas, você também pode ter segurança e domínio quando o assunto são os revestimentos, né? Então, é algo que nós temos em todas as obras, né? Então, que obra que não tem revestimentos, né? Então, e quando a gente está falando aqui de revestimentos, a gente está englobando, né, tanto os revestimentos de parede, também falando de pisos, né? Tanto é que hoje a gente vai mostrar também alguns aspectos de contrapiso e, enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Só que olha só, por que que esse assunto, né, ele é tão importante? Por que que a gente está aqui, então, nessa série de 3 aulas? Então, primeiro, na aula de ontem, nós falamos aqui, né, sobre argamassas estabilizadas. Então, né, o que que argamassa estabilizada ela pode trazer de benefício para a sua obra? Na aula de hoje, né, falaremos sobre argamassas aí, né, em silos, né? Então, ser uma tecnologia, né, que eu tenho certeza que vai ser nova para muitas pessoas. E vocês vão ver o quanto isso é interessante, o quanto isso também pode trazer benefícios aí para a sua obra, né? Vocês vão ver que legal, que sensacional que a gente vai mostrar aqui na aula de hoje. Pessoal, porque quando a gente fala de revestimentos, a gente está falando de, se caso nós tivermos problemas, né, numa obra, e a gente tiver custos de pós-obra, a gente está falando de custos extremamente substanciais, né, Nelson? Sim, sim. Ó, é tudo que a gente está falando aqui, desde a especificação dos materiais, dos procedimentos e projetos, tudo que a gente fala é buscando o quê? Reduzir, a palavra do momento, né, Matheus? Mitigar o risco de ter problemas. E qual é o principal problema que nós temos em revestimentos hoje em dia? São fissuras. Fissura devido à alvenaria, fissura devido a interfaces, fissura por retração. Porque a fissura, além de impactar visualmente, né, o proprietário, que fica com medo, o cara bota na internet fissura em parede, ele acha que o prédio vai cair. E muitas vezes é uma fissura no revestimento. Então, tem um impacto também na própria satisfação do cliente e também no pós-obra. Porque nós temos construtores aqui na nossa região, Brasília e Goiânia, que gastam aí mais de 500 mil só em revestimentos. Então, é muito complicado. E já tivemos empresas no passado que gastaram 1 milhão. Então, mesmo com o avanço dos materiais, lembrem-se, o material sozinho não faz verão, né? Não adianta ter lagosta no prato principal se o cara não sabe preparar, vai ficar uma borracha. Então, os procedimentos são muito importantes e também um controle. Então, por isso que a gente está batendo muito nesse aspecto, porque o pós-obra em revestimento hoje é um gargalo de todas as construtoras. E vocês estão vendo aqui ao longo das aulas, não só dessas, de tudo que o Matheus faz aqui também, né? No momento da patologia, que é tudo uma questão de especificação, procedimento e controle. Então, você tendo esse tripé, tudo vai bem e o risco de problema é muito menor, né, Matheus? Exatamente. E hoje, então, a gente está trazendo uma forma justamente para mitigar, para minimizar, evitar esses riscos que o Nelson falou. E, sem muitas delongas, a gente já vai começar a falar sobre o nosso assunto. Só que a gente tem aqui um convidado para chamar nessa aula de hoje, que inclusive ele mandou aqui, ó, Antônio Neves, lá de Sorocaba, São Paulo, que inclusive eu já morei em Sorocaba, conheço Sorocaba, uma cidade muito boa. Antônio, obrigado aí pela tua presença, tudo bem? Fala um pouquinho para todo mundo aí, o que que você faz aí por Sorocaba, enfim. Eu sou diretor, né, técnico da Bloch Impermeabilizantes, uma indústria fabricante de impermeabilizantes, aditivos para concretos, argamassas, né? E eu trabalho já há 35 anos na área química da construção civil, né? Legal. E quais são os produtos hoje que a Bloch vende aí, Antônio?
Aquela linha de argamassas poliméricas, polímeros modificados com cimento, né? Adesivos, né? Adesivos base acrílica, PVA, né? Selantes MS de silicones modificados, né? E aditivos para concretos e argamassas também. Fora isso, a gente ainda fornece para indústrias de gesso, né? E para indústrias de argamassas colantes, aí a gente fornece os aditivos químicos para essas indústrias também. Legal. Antônio, a gente estava falando aqui, antes de você entrar, né, sobre a importância do conhecimento na área de revestimentos, justamente para que a gente venha evitar problemas, né? E ontem na aula a gente também falou sobre isso, né, sobre o quão caro pode ser para a gente o desconhecimento técnico nessa área. Eu queria que você desse um pouquinho a sua opinião sobre isso, né? E o que, de alguma maneira, você fez ao longo da sua carreira, como você falou, né? Poxa, um profissional que já está há muitos anos no mercado, né? O que você vê depois desses anos de mercado, né? Qual a sua opinião sobre isso? Bom, vamos lá. As manifestações patológicas estão aí por todo lado, né? Acho que com o que a gente viveu nesses últimos, pelo menos 15 anos na área de construção civil, né? Aquele pseudo milagre econômico da construção civil, eu creio que os patologistas aí terão um trabalho pelo menos por mais 50 anos aí tranquilamente, né? O que a gente vê hoje de revestimento de fachadas dando problema, né? É uma coisa assim absurda. E o que se gasta nessas manutenções e, aliás, nessas correções é uma coisa assim absurda mesmo, né? No início, né, de alguns tipos de argamassas industrializadas, né, o pessoal ainda não estava muito bem adaptado com esse tipo de material, né? E mesmo os fabricantes, tudo foi uma falta de sinergia, né? E hoje a gente está vivendo um momento meio crítico, né? De muitas obras do passado estarem dando problema hoje, né? Então, é muito importante que esse pessoal tanto os que estão se formando agora, quanto os profissionais mais antigos também, né? Passem por essa reciclagem, passem pelos cursos de extensão, os cursos que você e o Nielsen compartilham com a gente, porque vocês trazem a visão do patologista, a visão daquele acadêmico que vive também o canteiro de obras, tá? Vocês saíram do banco acadêmico e vieram para o canteiro de obras, verificaram o que realmente está acontecendo, né? E vivendo todo o momento da patologia, né? Eu acho que isso é muito importante. Por exemplo, esse curso, né, de revestimentos na prática, né, é uma coisa assim que não existe nada similar no Brasil, né? Vocês vão desde preparação de base, como fazer um chapisco, como escolher o cimento certo para um chapisco, qual a condição de cura de um chapisco. Nunca ninguém fala em condição de cura para um chapisco. Quando eu falo isso em obra, o pessoal olha como se eu fosse um ET, né? E, na realidade, vocês explicam por A mais B o que seria essa condição de cura do chapisco, o preparo da base, porque umedecer a base. Tá? Então, o que a gente vem martelando há muito tempo, né? Vocês trazem com propriedade, com autoridade, e isso é muito importante para nós que trabalhamos na área de patologia, que trabalhamos em assistência técnica, porque isso vem a dar mais consistência para o nosso trabalho, né? Legal. Legal, fico muito feliz em ouvir isso, Antônio. Principalmente, né, vindo de você que já conheço aí há algum tempo e sempre se mostra um profissional muito interessado em estar ampliando os conhecimentos, sempre participa
das aulas online aqui, dos cursos, conforme você falou, né? E fico feliz que o curso Revestimentos na Prática, de alguma maneira, tem te ajudado aí, né? Não só no dia a dia, mas também na própria Block, de alguma maneira, até sempre tem a ver aí totalmente nos materiais que você produz hoje como indústria, né? Falando assim, né? Na ideia também de evitar os problemas como indústria e levar isso para o mercado, né? Então, que legal, fico muito feliz. E em relação aos trabalhos hoje que você vem desenvolvendo no mercado, Antônio, o que você tem mais visto por aí, digamos, de problemas em revestimentos? Em revestimentos, tá? A gente tem visto muito, né? A falta, quando se fala, vamos falar em revestimentos cerâmicos, por exemplo, né? A gente vê muita falta de conhecimento, até mesmo das normas técnicas. Você não tem o profissional, infelizmente, né? No banco acadêmico, né? Parece que não tem mais espaço, não tem mais tempo para que se pegue o aluno, parece que se tem que pegar o aluno pela mão, tá? E olha, vem aqui, vem conhecer a norma técnica. Não existe mais. O aluno sai da universidade sem conhecer norma técnica. A norma técnica está aí para facilitar o nosso trabalho, não é uma forma de punir o nosso trabalho, né? Então, o que a gente acaba verificando? O pessoal não sabe o que é uma junta de movimentação, não sabe o que é uma junta de dilatação, não sabe fazer um friso para que a argamassa vá trabalhar naquele ponto na fachada, não sabe que você tem que ter juntas nas fachadas. Então, não é à toa que você tem tantos problemas de patologia, tá? Não sabe o que é uma junta de dessolarização. Nelson, me corrige aí. Dessolidarização, tem que treinar, tem que treinar. O Matheus, de vez em quando, se enrola também. Vamos lá. Não, dessolidarização, trava a língua. Pronto, vou lá. Pronto. Pior que falar dessolidarização é falar PBQPH. Exatamente a mesma coisa, mais ou menos por aí o trabalho. Então, e outra coisa, a gente tem que se reunir, tá? A gente que é da área técnica, a gente tem que estar junto dos melhores, tá? Tem que estar num time de alta performance. Eu acho que isso é muito importante, o que vocês vêm trazer para o mercado da construção civil, tá? Todos os cursos que eu tenho feito com vocês têm evidenciado isso, tá? Vocês trazem a alta performance para o mercado da construção civil, isso é muito importante, tá? Porque a gente está precisando de profissionais de melhor performance no mercado. E a gente fala isso aí para o lado das amizades, né? Mas vale também para a área técnica, né? A gente é mais ou menos uma média dos 5 melhores amigos que você tem. E a gente tem que ser a média dos mais ou menos 5 melhores, 5 maiores profissionais com quem você convive, né? Então, eu creio que é isso, né? A gente tem que se unir àqueles que têm o conhecimento e que estão dispostos, que não são muitos profissionais, que estão dispostos a compartilhar conhecimento. E isso a ideia é exatamente essa, né? A gente não quer que vocês, né, cometam os mesmos erros que eu, mais do que o Matheus, né? Matheus ainda é mais novo, cometemos, né? Então a gente está aqui para... não é que nós estamos aqui fornecendo atalhos, né? Mas sim mostrando um caminho que você deve percorrer, né, na sua vida profissional, porque dessa forma você consegue evitar muitos problemas, né? Essa é a ideia. Mas muito obrigado, Antônio. Valeu mesmo, hein? Pela participação. Obrigado. Um abraço aí, fique com Deus e até mais. Valeu. Sucesso. Valeu, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, vamos arrochar agora, Matheus? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Bom, pessoal, eu vou começar aqui, daqui a pouco o Matheus vai colocar um videozinho. Matheus, quando você quiser, tá? Mas, pessoal, hoje a aula vai ser bem mais tranquila, tá? Hoje vamos falar, então, Matheus, sobre argamassa em silo, então, aplicação de argamassa em silos. Vamos focar, obviamente, mais na parte
de revestimento, porque silo tem muito a ver com projeção de argamassa, vamos falar dos dois, né? Lembrando que também eu posso ter argamassa de silo com, né, contrapiso. Então, não necessariamente eu vou fazer só uma argamassa de reboco, contrapiso também. E o contrapiso, a grande vantagem dele é esse transporte, né? Porque o contrapiso que ele faz, contrapiso farofa, que é o nosso famoso rame-rame, é o que a gente mais gosta, né? Mas ele demora muito a ser feito. E o deslocamento dele, né, vertical é complicado. Então, a logística é muito interessante, né? Então, dentro desse contexto, é que nós temos que fazer essa abordagem, focando, lógico, um pouquinho mais na parte de revestimento. Certo, Matheus? Exatamente. Então, vamos para a obra, né? Vamos lá. Vamos para a obra e na sequência a gente já vai começar a aula para vocês, pessoal. E não se esqueçam, já vou lembrar, ó, hoje, né, a gente vai ter aí também o nosso segundo sorteio, né? Na verdade, a forma que vocês vão poder concorrer ao nosso segundo sorteio. Então, já tivemos ali, né, os avisos de como participar do primeiro sorteio na primeira aula. E na aula de hoje, você que está aqui, que está acompanhando a gente, vai poder concorrer ao sorteio do livro de Patologia das Construções. No final da aula, a gente vai falar como você pode concorrer. E lembrando, o PDF da aula que a gente vai mostrar aqui, ele tem uma senha. E no decorrer da aula, a gente também vai falar a senha para vocês, né? Então, fiquem atentos aí. Vamos para a obra, tem muita coisa para mostrar. Já deixa, ó, já clica aí, dá o like e compartilha essa aula com outras pessoas, que eu tenho certeza que tem mais pessoas que você conhece que vão gostar pra caramba dessa aula de hoje, que ela tá sensacional. Então vamos lá para a obra falar de argamassa em si. Ó. Acompanha aí. Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui no Noroeste, que aqui em Brasília é o lugar que a gente tem mais obras simultâneas aqui acontecendo. E a gente está aqui para mostrar para vocês exatamente um sistema que é muito utilizado hoje aqui em Brasília e hoje basicamente só perde para a argamassa estabilizada, que a gente já falou na aula passada. Então hoje a gente vai falar para vocês sobre argamassas em silos, que tem uma grande facilidade, principalmente com relação à logística no canteiro, né, Nilson? Sim, sem dúvida. Temos aqui um silo, esse especificamente é um silo para contrapiso, mas em algumas obras, como vocês vão ver aqui, ó, nós temos mais silos, temos obras aqui com 4 silos, 2 contrapiso, um de argamassa de reboco projetada e o outro argamassa de fachada projetada. Os dois são de reboco, só que uma interna e a outra é para fachada. Além disso, esse silo ele é abastecido diariamente ou a cada 2, 3 dias, depende muito da produção da obra. Não se pode deixar o silo esvaziar completamente. Geralmente, quando chega em 20% da capacidade, já se enche novamente. Para quê? Para que não ocorra segregação. Porque senão esse final do silo, ele acaba ficando com material muito segregado e acaba dando alguns problemas. Vamos ver daqui a pouco, em campo, como é que ele funciona. Aqui nós temos o compressor e o material é mandado seco lá para cima por essas mangueiras aí, que nós vamos mostrar agora. Isso aí. Ela muda aqui, então bora lá. Opa! Então, isso aí que o Matheus mostrou, né? Então, no videozinho, é uma obra aqui no Noroeste, como havíamos falado para vocês, como foi colocado para vocês. Essa obra é de amigos nossos, né? De uma empresa que nós trabalhamos, da Plan, do engenheiro Bruno, do engenheiro Márcio, né? Então, tem vários engenheiros lá que fazem parte da equipe, que nos ajudou aí a fazer esse vídeo. Tem mais vídeos mais à frente, mas vamos começar, sem mais delongas, a falar um pouquinho sobre a argamassa em silos e algumas características que elas apresentam, tá? Fiquem à vontade para perguntar aqui no chat, eu estou acompanhando hoje, então tá bem tranquilo. E vamos começar falando sobre a argamassa industrializada, porque as argamassas de silo, elas são industrializadas, tá? Nós não conhecemos nenhuma argamassa rodada em obra colocada em silo, não faz muito sentido. Então, a argamassa industrializada, todo mundo conhece, aquela que vem sacada, igual aquele nosso bolinho, aquele bolo, né, de caixinha de supermercado, vem pronta, só colocar água, misturou, acabou.
É a mesma coisa. Então, ela já vem sacada. A grande vantagem dela é o armazenamento, né? Isso aqui é fantástico, porque você acaba não tendo aquela necessidade de ter o quê? Uma baia para ter areia, outra baia para ter... antigamente, né? Usava-se Cyber, hoje em dia não. Ou algum local específico para guardar cimento e cal ou aditivos. Então, você tem uma logística muito mais fácil em relação a essa distribuição dos materiais, né? E você pode pegar esse saco e colocar no próprio pavimento. Quando eu coloco o saco no próprio pavimento, eu acabo com aquele problema enorme que eu tenho no início da manhã. No início da manhã, nós temos o famoso congestionamento do elevador da obra. Todo mundo quer subir material. É um rolo. E muitas vezes o pedreiro, coitado, chega lá às 7 da manhã no seu andar, mas o material não chega. A argamassa não chega. Esse cara começa a trabalhar 7h30, 8 horas, puto da vida, porque ele ganha na produção. E aí, o que fazer? Bom, uma opção é essa aqui, ó. Você pega o nosso saquinho, já deixa no dia anterior, no andar de uso, e usa uma betoneira ou um misturador no próprio pavimento. Então, isso aqui é uma obra da Antares, isso aqui é bem novinho, Matheus, 2003. Esse aqui é o Getúlio, né? Nosso amigo Getúlio, professor lá em Petrolina, ou é Juazeiro, eu sempre confundo um dos dois. Vamos dar de lá, sabe qual que é? Eu acho que é Petrolina. Enfim. Eu também sempre confundo. Inclusive, ontem, depois que você saiu, eu falei muito do trabalho do Getúlio. Sim. Então, o Getúlio estava lá com a G9 da Antares fazendo o quê? Aquela verificação do tempo de mistura para argamassa industrializado, que é fundamental. Porque se eu misturo por muito tempo, eu incorporo muito ar e fragilizo esse material. Vamos falar sobre isso mais à frente. Mas a ideia aqui foi o seguinte, determinar para essa betoneira pequena, uma betoneirazinha de 150 litros. Então, você roda a argamassa no próprio pavimento e isso facilita muito para o pedreiro. Porque quando ele chega às 7 da manhã naquele pavimento, já tem a betoneira e já tem o material que foi colocado quando? Foi colocado no dia anterior. No dia anterior. Ah, é? Uhum. Pô, mas colocando dia anterior também não congestionou o elevador? Não. Porque essa argamassa ela é colocada fora do horário de pico. O horário de pico em obra é o quê? De 7 às 8h30, de 1 às 2, 2h30. Então o cara colocou isso 4 horas da tarde. O elevador estava sossegado. Ele colocou lá, quando o cara chega, está tudo pronto. E o ajudante consegue tranquilamente fornecer argamassa para 2 ou 3 pedreiros. Então é assim que a gente tem feito já há um certo tempo, que facilita muito essa logística, principalmente a distribuição, né, desse material. E temos o nosso velho e bom misturador, maravilhoso. Misturador de eixo horizontal, creme de la creme. Isso aqui é sucesso total. Só que nem todo mundo quer gastar, hoje em dia, R$5.000, R$6.000 num desse, enquanto eu tenho betoneiro de 2, 2,5. Tá? Lógico que esse aqui mistura muito melhor do que esse. Mas com betoneira dá sim para fazer uma boa argamassa. Qual o problema? Demora mais. Enquanto o misturador desse, eu faço uma argamassa em 1 minuto. 1 minuto. Tá? Com a betoneira, eu tenho que gastar 5 minutos. Mas se isso não impacta na sua obra, tranquilo, sossegado. Então, esse misturador, eu vou colocar aqui o saco aqui em cima, já tem esse dente de tubarão aqui em cima para rasgar o saco, né? Então, você coloca o saco, ele já é rasgado. Nesse caso aqui, é uma máquina mais antiga que eu estou mostrando, havia necessidade de colocar água. Hoje, a água já é colocada de maneira automática, você só coloca a dosagem de água, ela é ligada com a mangueira, né? Ele já é colocado automático, então é muito mais fácil, um erro a menos que eu posso causar, né? Colocação de água. E aí eu misturo o material e ele sai aqui embaixo, ou também posso, logo aqui embaixo, acoplar jiricas, né? Aqui no caso aqui, o cara está colocando umas bacias aqui, estranho esse negócio, para fazer teste, né? Mas eu posso também colocar aqui embaixo uma máquina para projetar essa argamassa. Então, tem várias possibilidades. E essa aí foi aquela primeira que a gente utilizou. Então, aqui em Brasília, nós tínhamos a fábrica do Paulinho, acho que era Progemix, lá em 2002, 2003. Paulinho da Cia Imper, né? Ele tinha uma fábrica, ele e o Cláudio tinham aqui uma empresa que executavam isso. E, na época, o sistema era de projeção. Fazia dessa forma e projetava. Então, vejam, a argamassa industrializada, ela já tem essa vantagem em relação à rodada em obra, porque eu já posso ter o material no andar, no dia anterior, e o camarada chega, 7 da manhã, e vai executar aquele material sem ficar esperando
a jirica. O que, meus amigos, muitas vezes também ocorre com a argamassa usinada, tá? Porque a argamassa usinada não é bombeada aqui na região. A concreteira não tem bomba para fazer isso. Então ele chega lá embaixo, é armazenado nos caixotes, como nós vimos ontem, e depois, através de jiricas, ela é colocada lá em cima. Então, a argamassa usinada também tem um problema de logística. Ainda mais se ela chegar um pouquinho atrasada, né? Se ela chegar na obra às 7h30, 8 horas, meu Deus, vai ser um caos, porque os pedreiros já chegaram há muito tempo e estão esperando esse material para efetivamente começar a execução do revestimento. Então, essa argamassa industrializada tem essa vantagem adicional em relação à argamassa usinada, que é a parte da logística. Só que aí houve uma evolução. A Votorantim, pessoal, a gente não ganha dinheiro da Votorantim, não é mexer, né, Matheus? Mas ela foi a precursora. Ela foi a primeira. Ela, junto com o pessoal da MTech, que é a fabricante dos materiais, desenvolveu o sistema Matrix. O sistema Matrix, ele já traz uma inovação muito grande, que é o quê? É a parte de armazenamento em silos. Isso aqui é muito interessante. Na Bahia, havia, antes do Matrix, um sistema de silos de uma empresa local da Bahia, só que eles não tinham deslocamento, não conseguiam, né, fazer o deslocamento, né, o envio do material para o andar através dessas mangueiras da tubulação, não. Eles misturavam aqui embaixo, então era só para armazenar. O Matrix não, ele consegue armazenar, ele é facilmente reabastecido, né, tem uma válvula aqui, o caminhão chega aqui do lado, reabastece, acabou, morreu, muito simples, e ele envia o material para o andar, e pasmem, aqui na região, em Goiânia principalmente, em prédios muito altos, nós conseguimos enviar até 100 metros, sem problema nenhum, na vertical. Em Balneário Camboriú, se enviou, lógico, para 200 metros com uma estação intermediária, tá? Nós tínhamos, né, depois de 100 metros, um outro compressor que mandava lá para cima. Pô, show de bola. Então, aqueles prédios de Balneário Camboriú, também que utilizaram esse sistema, acontecia isso, ok? E aqui na região, 100 metros, sossegadíssimo. Então, é uma grande vantagem que nós temos nesse caso específico, né? Porque é um material muito fácil, né, de ser utilizado e armazenado. Essa obra que eu vou mostrar para vocês aqui é uma obra da Brasal, em Goiânia, que tem da Engenharia Poliana, que tem 2 silos, ó. Vamos colocar aqui para vocês verem isso aqui rodando, ó. Então, o primeiro silo está aqui, o segundo silo, um silo para cada material, né? No caso aqui eu tenho uma aqui para argamassa e a outra para contrapiso. E aqui do lado nós temos, ó, as mangueiras, um prédiozinho alto, hein? A tubulação, ó, subindo aqui. Ó, aqui, ó, várias subindo, indo até o andar de destino. Então, isso é muito interessante, né? Então, esse é o grande tchan desse sistema, que é exatamente esse deslocamento aqui, né? Deslocamento na vertical. Aqui, no caso, só mais uma imagem do sistema Matrix, tá? Daqui a pouco a gente mostra outros sistemas, ó. Isso aqui já numa obra da Emplave do Noroeste, tá aqui o sistema vindo, ó. Ele vem, a mangueirinha tá aqui o nosso misturador. Isso aqui, obviamente, né? Eu tenho todo um sistema para evitar que esse pó, quando o material chega com velocidade, né? Essas camisas aqui, ó, para evitar que o pó se espalhe no ambiente, né? Então, isso aqui serve como um filtro de pó. E o material aqui, no caso, é um contrapiso. Ele é misturado nesse misturador e já cai aqui pronto. Notem, nesse caso, a água já é colocada diretamente por uma mangueira, por uma tubulação. Não tem o risco de um funcionário colocar mais ou menos água. Fica praticamente uma coisa contínua isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é bem bacana porque fica contínuo e é esse mesmo esquema que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, isso é bem interessante porque acaba facilitando muito nossa execução. Bom, essa aqui é uma máquina muito utilizada, que é a D30, né? Ela é muito utilizada aqui na região, é a mais utilizada, e ela tem todo esse facilitador com relação à mistura. Então, isso é muito importante. Bom, aqui o aquecimento, né? Então, nós pegamos exatamente o momento. Oi? Já que você falou do contrapiso aí, não, se você quiser complementar esse, mas para a gente mostrar lá na obra também o contrapiso. Sim. Vamos mostrar, Matheus. Mostra aí, tranquilo.
Bora lá para a obra, então, de novo, pessoal, para vocês verem aí na prática, né? Então, justamente isso que o Nelson falou, né? A argamassa já saindo ali misturada, né? E aplicando, nesse caso, de contrapiso, ou seja, um silo ali que a gente tem uma argamassa sendo aplicada para contrapiso. Então, acompanha aí, bora lá, na mesma obra que a gente estava mostrando na sequência. Vamos lá. E aqui, pessoal, nós vemos, então, o material chega pela mangueira. Aqui tem um filtro para evitar uma grande quantidade de poeira. O material cai no misturador de eixo horizontal e já é misturado com a água. Então, aqui, a operação é toda automatizada. Não tem a necessidade de dosar a água, já é tudo dosado pelo próprio equipamento. Então, facilita muito todo o processo, não tem que dosar a água e agiliza muito a produção, garantindo um controle de produção bem eficiente. Pessoal, estamos aqui então vendo a execução do nosso contrapiso. O contrapiso mais utilizado na região é o farofa. E esse aqui veio pelo sistema de silos. Despejou no carrinho de mão, trouxe para cá, espalhou. Nosso amigo está espalhando. Logo em seguida ele vai compactar com os soquetes. Soquetes depende muito do operador. Tem os maiores, outros menores. Aqui é onde deve ter uma base ali 40 por 30, que é o mais padrão que nós temos aqui na região, centímetros. Ele vai compactar tendo cuidado de não fazer uma espessura maior do que 4. Acima disso, eu tenho que fazer em camadas, não é isso, Matheus? Perfeito. Então, se a gente tiver uma espessura acima de 4, a gente já vai fazer uma compactação em 2 camadas. Então, compacta a primeira camada, não vai esperar o material secar, já vem na sequência, compacta de novo para a gente não ter problema na compactação do material e, consequentemente, ter um material de boa resistência, uma boa aglutinação de partículas e por aí vai. E um outro aspecto muito importante que vocês estão observando ali, vocês devem ter visto que em todas as periferias, né, encontro de alvenaria, encontro de pilar, a gente tem um EPS. O que é isso? Então a gente tem ali a famosa junta de dessolidarização. Então lembrando que isso é muito importante. E a gente até fala, né? Se todos os prédios fizessem juntas de dessolidarização, a gente evitaria aquele problema que a gente vê tanto de movimentação de piso pipocar, piso, né, fazer estourar. E a gente vai até mostrar algum vídeo aí agora para vocês na sequência da aula, o que é esse problema que acontece com muita frequência, né, Nelson? Isso. E um detalhe, como essa argamassa é uma argamassa industrializada, o acabamento dela não é tão bom quanto de uma argamassa soldada em obra, que é feito com areia de rio. Para não ficar muito áspero, nem com aquela areiazinha soltando, nós fazemos a famosa quebrada, que é você pegar a desempenadeira e dar aquela meia volta, né, aquela meia lua, porque daquela forma você dá um pré-acabamento, sem deixar ele muito liso, e também você empurra de volta para o contrapiso, para dentro dele, aquele pozinho que saiu quando ocorreu o sarrafeamento. E a cura também, né, Nelson? Sempre muito importante falar. O Nelson sempre fala isso para Brasília, o nosso mantra, né, para piso, para reboco, enfim, é curar 3 dias molhando 3 vezes ao dia. Porque aqui não é brincadeira, exatamente o período que a gente está agora, né, é o nosso período de maior seca. Então, se a gente não curar, o problema ele acontece, ele é inevitável. Então, temos que curar para evitar o problema e temos um material de qualidade depois aplicado sem qualquer tipo de fissura, sem qualquer tipo de problema. E aqui no Noroeste temos um problema maior ainda, porque é tudo muito aberto, né? Tem essas paredes aqui do lado. Então, quando venta, e essa época do ano é quente, seco e venta em Brasília. Então, tudo isso contribui para a evaporação de água e para a falta de água, para efetivamente hidratar o nosso cimento e garantir a resistência do nosso investimento de modo geral, seja contrapiso, seja reboco. E aqui o carregamento dele muito fácil, né? O sistema é tão bom que depois que aí a Imintec começou a vender para todo mundo, vocês notam que outras empresas usaram. O Marco Pozobon, que é nosso amigo lá do Sul,
Ele trabalha, lógico, né, no mercado que tem lá a FIDA como uma grande fornecedora de produto. Essa imagem aqui, eu acho que é 2018, quando eu fiz um trabalho lá numa das empresas. E olha só que interessante. Então, a FIDA também utilizando o mesmo sistema. Igualzinho, ué. Caiu a patente, o cara está vendendo, vamos usar. Então, usando. E em Goiânia, uma construtora aderiu à ideia. Qual foi a ideia deles? O seguinte, a Votorantim já fornece tudo, inclusive dá manutenção no sistema. Então, tanto é que aqui em Brasília só dá Votorantim, só tem ela com esse sistema, então ela nada de braçada. Em Goiânia, tinha a Votorantim, mas essa construtora, ela não queria ficar presa apenas a uma fabricante, certo? Então, ela comprou os equipamentos e ela compra o produto de várias fabricantes. Hoje, ela compra da Ciplan, mas ela pode também assim, não, hoje o preço aumentou, vou trocar para o Votorantim. Ela pode fazer isso, então essa é uma facilidade que ela tem. Claro que tem que ver assim, ela é uma construtora muito grande, então ela tem um fluxo de obras contínuo que esse equipamento não fica parado. Então isso possibilitou que eles fizessem um estudo e viabilizassem o sistema, tá? Então, só para saber que hoje não é mais exclusivo da Votorantim. Tem outras empresas que também fornecem, e inclusive construtoras têm isso, tá bom? Em Goiânia tem uma outra, eu acho que é a Logitech, o nome da construtora. Bom, mas qual é o grande tchan também desse sistema? É porque o sistema de silos, que é uma mão na roda, permite o que, pessoal? Permite pegar essa argamassa e também projetá-la. E aí é que está o grande questão. Pô, isso é bom demais, né? Porque com a projeção, eu tenho várias melhorias no meu procedimento. Muita gente acha que isso aqui é bom demais porque a produtividade é enorme. Pessoal, lembrem-se, realmente você produz muito. Você chapa, né? Você aplica rapidamente. Só tem um problema, Matheus. Tem que dar acabamento depois, né? E também tem as requadrações. Para quem é do Nordeste, o famoso capiaço. E a requadração capiaço é um parto. É um negócio muito complicado. Então, em função disso, né? Não é tanto assim a questão da produtividade, mas vocês vão ver que todos os trabalhos que nós fizemos, o grande tchan desse sistema de projeção é a organização do canteiro, a logística, o desperdício, que é muito menor, daqui a pouco falaremos sobre isso, e principalmente o seguinte, eu tenho uma padronização muito maior dos meus revestimentos, tá? Então, dos meus revestimentos, por quê? Principalmente em relação à aderência, porque a minha máquina não cansa. Lembre-se, o meu pedreiro de manhã é um leão. Acabou de tomar aqueles 2 copos de café, aí comeu aqueles 2 pães com muita manteiga, o camarada tá, né, tinindo, porrada. Depois do almoço, bate aquele banzo. O cara já não chapa com tanta energia. E aí, quando eu não chapo com a mesma energia, a minha extensão de aderência é menor. E aí, meu amigo, eu posso ter um coeficiente de variação na aderência enorme, que deixa a gente meio doido e pode sim gerar problemas futuros. Daqui a pouco falamos sobre isso. Então, a projeção, a grande vantagem para mim é essa. Você tem uma padronização nessa energia de lançamento, além do desperdício ser muito menor. Daqui a pouco falamos porquê disso aí também, tá? Bom, e aí temos, né, dependendo do sistema, se for com saco, pode ser com saco? Pode, mas a gente está falando aqui para vocês de usar o silo, porque com saco funciona bem, funciona. Eu coloco no andar, eu posso ter um deslocamento, uma projeção de até 30 metros na vertical e 60 na horizontal. Tá? É muito assim, é mesmo sim, mas ninguém usa isso tudo, mas dá para fazer. Eu posso ter, né, aqui, ó, por exemplo, no andar, 3 frentes de serviço, aqui um misturador, aqui outro, mas lembrem-se, a vantagem do silo é que ele já te entrega um material prontíssimo, com várias mangueiras. Aqui eu vou ter que ter, pessoal, um ajudante para cada misturador desse, porque eu tenho que ter o saco aqui. Então, mesmo o do saco, que é bom, ele perde muito com relação à logística para o sistema de silos, né? Lembrando, com o ensacado, eu vou receber, vou ter que transportar, vou ter que misturar a água no pavimento, né? Bombear. Isso aqui, o silo já faz tudo, tá? E esse material do silo, ele tem, logicamente, né,
uma condicionante, que é o seguinte: você pode ou não bombeá-lo. A opção é da obra, no caso das argamassas de revestimento. Então, mas assim, como o fornecedor não sabe se ele vai bombear ou não, ele já te entrega uma argamassa totalmente diferenciada. As argamassas de silo, aqui na nossa região, não são iguais às argamassas múltiplo uso, que eles vendem em sacaria. São diferenciadas, porque elas podem ser projetadas. Então, são argamassas para projeção que eu posso sim aplicar. Na colher, pode. Mas ela tem um tchan a mais, principalmente com relação à sua reologia, à sua trabalhabilidade, à sua condição de aplicação. Tá? Porque ela tem que ter uma certa viscosidade para que no mangote ela flua sem segregar. Porque quando ela está ali sendo pressionada no estator, que é aquela saída onde ela é pressionada e vai para frente, se ela não tiver isso adequadamente, ela segrega e ela não flui. A mesma coisa, uma coesão adequada para não ter o que? A reflexão quando do lançamento e o escorregamento também, né? Ou baixa adesão inicial, né? Então, essa coesão também é fundamental para não entupir. E, logicamente, eu tenho que ter uma facilidade no desempenho. Lembrem-se, ontem nós comentamos muito sobre aquela questão da estabilização da argamassa usinada estabilizada, que em função daquela estabilização, muitas vezes, nós temos um baita problema. Um baita problema relacionado ao quê? Relacionado à demora no sarrafeamento, a demora que você tem para dar o acabamento, fazendo com que o pedreiro, por conta própria, tome uma atitude. Sabe que atitude é essa? Ele coloca gesso na argamassa. E aí a bagaceira é feia. Na quinta-feira vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre a parte de problemas, e vamos falar sobre o ataque por sulfato. O uso de gesso em argamassas, principalmente de grande espessura, ou que demoram a secar, o cara coloca gesso. E quando eu tenho gesso, cimento e água, meu amigo, depois de endurecido, ele vai gerar um material expansivo, né? A famosa etringita, nossa amiga etringita. Então, isso é muito complicado. Então, essas argamassas, elas têm na sua composição um aditivo que, de um modo geral, nós não temos na estabilizada, que é o aditivo retentor de água. O que diabo faz esse aditivo? Ele pega a água, basicamente, e transforma em gel. Então, tá aqui a água com pozinho branco, tá aqui a água misturada, transformou em gel. Simples assim. O pessoal que teve aula comigo aí na graduação, né, com o Matheus, sempre vê isso aqui no laboratório para a gente explicar a argamassa colante, a retenção de água. Então, como ele transforma água em gel, o que acontece? Quando eu faço... O bom é quando a gente vai dar aula na pós, né, Nelson? Que a gente tem que levar o pó na mala. O pessoal do aeroporto fica achando que é outra coisa, né? Ainda bem que a gente é certinho, não tem essas coisas, né? Bom, o antidoping está em dia, né? Bom, aí... O que acontece? Como a água fica mais viscosa, se transforma quase num gel, é muito mais difícil dela evaporar, dela subir, dela exudar, dela sair. Então eu acabo tendo uma retenção de água pelo aumento da viscosidade do material lá dentro, do líquido, da argamassa como um todo. É assim que funciona. Só que se eu coloco isso em excesso, eu estou enrolado, né? Se eu colocar isso em excesso, minha argamassa não puxa. E eu acabo tendo um problema executivo, né? Ficou ótimo, não fissurou, não retraiu, mas o acabamento ficou muito ruim, porque ela demora a puxar. Então, é sempre um equilíbrio, pessoal, que eu tenho que ter. Lembrando, isso aqui é muito utilizado principalmente em regiões como Brasília. Isso aqui é aumentado em épocas como a de hoje, onde nós temos o quê? Onde nós temos uma condição de uma umidade de 15%, como foi hoje, temperatura de 34 graus. E aí, o risco de você ter problemas como esse aqui é muito grande. O famoso fundo de açude seco. Isso aqui, o açude ressecou dessa forma, fissurou, porque a água sai rapidamente. Lembre-se, a fissuração dos materiais cimentícios ocorre essencialmente pela saída rápida de água, pela famosa retração. Nesse caso aqui, a água saiu rápido, a lama fissurou toda. Então, coisas como essa aqui, ó, isso aqui é um prédio no Gama, seriam evitadas, entre outras coisas, se a minha argamassa tivesse uma capacidade maior de reter água, de secar tão rapidamente quando exposta, né, às condições climáticas extremas da sua região, no caso aqui da minha região, e também, lembre-se, quando eu chapo na parede, aquela minha base, ela absorve água. Quando ela absorve água, junto com a água, né, o material vai um pouquinho de cimento, mas ele vai o quê? Vai retraindo, porque a água está saindo para a superfície, evaporando, e também indo para a base.
Então, nossa argamassa ela é judiada e ela é fininha e está numa área enorme. Então, esse tipo de situação é muito complicado. Muito complicado mesmo, tá bom? Bem, agora vamos ver aqui alguns videozinhos bem interessantes. Vocês estão vendo aqui primeiro... Opa, desculpa. Aqui a aplicação, isso aqui é em Porto Alegre. Vocês veem aqui, inclusive, o símbolo. É uma obra lá em Porto Alegre que a gente fez um serviço junto com o pessoal da construtora. Então, ele aplicando bem bonitinho, né? Ao invés de você aplicar cuspindo, você faz os filetes. Você vem filetando assim, ó, fazendo zigue-zague. Isso é bom por quê? Porque acaba o filete de cima pegando um pouquinho no de baixo, criando ali uma região de ligação entre os dois. Não fica só cuspido. E você tem uma noção muito melhor da espessura do seu reboco. Então, dessa forma aqui, fica um negócio muito mais ajeitado, vamos falar assim. E aquilo que eu falei para vocês, o desperdício, está muito relacionado a isso aqui, ó, a famosa régua H. A régua H é um equipamento, né, que veio junto com o pessoal, que trouxe, né, a projeção aqui lá atrás, da Alemanha, da Europa, enfim, da Espanha também, e ela permite um pré-sarrafeamento, um pré-corte, tá? Então você faz um pré-corte, você chapou, imediatamente você pega essa régua H, que é como se fosse um sarrafo mais largo, e já dá uma lambida, literalmente você dá uma lambida no material. E aí, como você tem aqui as taliscas como referência, você já dá uma boa cortada nesse material, fazendo com que quando o cara vá efetivamente sarrafear, ele não corte tanto a argamassa, porque lembre-se, cortar muito a argamassa é canseira, é doído. Então, dessa maneira, ele reduz muito o desperdício. Por quê? Porque essa argamassa que ele acabou de retirar esse excesso com essa lambida, ela tá mole. Ele já pode pegar isso aqui e já colocar na maceira e lançar de novo. Ele já lança de novo na máquina de projeção. Já aquela argamassa que eu sarrafei, ela tá seca. E aquela argamassa para reutilizar é complicado. Porque aquela argamassa, para ser reutilizada, eu vou ter que fazer o quê? Tem que colocar água. Tem que colocar água. Ela não tem mais trabalhabilidade, ela está seca, parece uma farofa. Então, dessa forma, o desperdício é muito menor. Então, tá aqui a régua H em uso. O cara, ó, acabou de lançar, já dá pré-lambida, já serve também como um aperto, né? Ele já vai apertando também e dessa forma ele aumenta mais ainda esse contato da argamassa com a base, o que é maravilhoso. Tanto ele faz de baixo para cima, como de lado ele vai dando essas reguadas, né? E já vai deixando praticamente pronto. Sério, o nosso investimento, quando o cara vai sarrafear, Adriano Silva, quase não precisa sarrafear. Ele tira só um pouquinho, o que agiliza muito o processo. E para dar o acabamento também, né? Acabamento fino, com a desempenadeira lisa, fica muito mais fácil. Então aqui nós temos um videozinho que mostra essa aplicação que a gente considera mais adequada hoje em filetes. Vamos dar uma olhada aqui, vamos lá. Bom, aqui em cima é um vídeo bem velho. Aqui, ó, vamos dar uma olhada aqui em cima no menorzinho, vamos lá. Ok, pessoal, tranquilo. Bom, o nosso amigo Antônio José Silva Neto, o bicho presta atenção, hein, Matheus? Ele falou, olha, não vi aqui nas imagens o uso de tela. Bom, Antônio José Silva, é o seguinte, essa empresa, eu fui lá fazer um trabalho só na argamassa, tá? Só para você entender. E eles não usavam internamente nas interfaces das paredes tela, ok? De reforço. Mais uma vez, não é que é obrigado. Lembre-se, a tela é um reforço que vai o quê? Vai tentar evitar o aparecimento de fissuras. Não é que é obrigado. Então, tem empresas que usam, outras não usam. Aqui na nossa região, nós sempre indicamos, tá? Porque realmente, como a variação térmica é muito grande, o risco de ter fissura nas interfaces também é muito grande. Então, aqui na região, sempre indicamos. Não é que é errado, é uma opção dele. Eu perguntei para ele, pô, vocês não usam? Ele falou, olha, a gente não tem histórico de problemas. Então, vida que segue. Tá? Isso aqui, lembrando, é no Rio Grande do Sul. Tá bom? Bem, continuando aqui, beleza? Vamos dar uma verificada, Matheus. Aquele videozinho tá aí interno para a gente ver?
Bora, vamos para a obra lá de novo para ver nessa mesma obra que a gente estava, né? A aplicação é um outro silo, né? Que é essa daí agora de reboco interno, para a gente observar como que é. Acompanha aí. Bom, voltamos aí, Matheus? Voltamos. Vamos lá, então. Bom, aqui, ó, mais um videozinho para vocês darem uma olhada. Vamos lá. Da aplicação. Então, você vê que ele sempre busca, né, fazer esse movimento de um tocar no outro, né? Aqui foi mais espalhado, mas ele busca isso. Essa é a ideia, ok? E aqui, o reguado. Esse cara aqui é um cara muito bom. Dê uma olhada no que esse camarada faz aqui. Vamos lá, olha só. Aqui é um videozinho também. Mostrando a regogal. Então ele vai tirando o excesso, ó. É uma pré-lambida, viu, Carmine? Você que perguntou? É uma pré-lambida que já deixa o material quase que acabado. Olha só que bacana, ó. Usando as taliscas, ó, como referência, né? Já vem cortando. Então isso facilita muito depois, quando o camarada vier o que? Vier cortando, tá? Então por isso que é interessante esse esqueminha aí. Beleza? Tranquilo? Deu para entender aí, pessoal? Certinho? Muito bem. Vamos lá. Opa! E aqui o serviço completo, ó. Aqui temos um vídeo bacana, porque tem um cara projetando e o cara reguando. Vejam como é que estava e vejam como vai ficar. Dá uma olhada aí, ó. Então fica, ó, vai reguando, ó, com ela ainda lisa. Esse material pode ser rapidamente reaproveitado, então com a mão na roda, tá? Tranquilo? Lembre-se, quando eu coloco muita água nessa argamassa, eu acabo tendo problemas. Por quê? Porque, logicamente, eu posso ter o escorrimento desse material. Então, isso não é interessante, tá? Agora, o grande tchan, como a gente falou, quando eu comparo a aplicação manual com a projeção, é isso aqui, ó. Enquanto a manual eu tenho essas chapadas, que muitas vezes, entre elas, eu posso ter uma falha, e eu também tenho energia de aplicação diferentes, por causa da ergonomia, na projeção não tenho isso. Então, esse trabalho aqui, da professora Helena Karaszek, que é a nossa grande pesquisadora no Brasil, que está no mundo, né? Eu estou nessa área por causa dela também, então é uma referência para todos nós. Ela fez um trabalho muito interessante, que ela coloca o seguinte: com a projeção, a dispersão que nós temos dos resultados de aderência é muito menor, porque o ensaio de aderência é um ensaio doído. Ele tem uma puta variação, mas você reduz isso drasticamente com a projeção, porque você tem uma uniformidade no lançamento, por motivos óbvios. Olha o camarada aqui, a ginástica que ele faz para lançar, a ergonomia. Aqui não, né? Só colocou aqui, não tem dificuldade nenhuma, energia mesma. Quando eu tenho posições diferentes na mão, pô, eu vou ter dificuldades, né, de lançamento. Com a máquina, não.
eu tenho uma uniformidade. Então, isso facilita muito também depois do nosso diagnóstico, né, de problemas ou não, e a nossa análise dos resultados. Esse aqui foi um trabalho do Serginho, lá da UNB, isso foi em 2003, 2004, onde pegamos uma parede feita na munheca e também na projeção e comparamos isso. E batata, deu igualzinho. Ó, fizemos aderência num monte de lugar, né? Em muitos lugares. E era assim, no meio da parede, aderência maior, né? Embaixo, menor um pouquinho, e a pior de todas era em cima. Por quê? Porque tem uma dificuldade muito grande do lançamento. Então, esse tipo de situação é bem interessante. E você nota, inclusive, esse trabalho da Helena, que é aqui da Universidade Federal do Goiás. Ela tem vários trabalhos publicados bem interessantes, recomendo que vocês vejam. Mostra claramente isso, ó. Quando eu aplico um revestimento na colher, muitas vezes, pela energia da aplicação baixa, o cara está cansado, eu tenho muitas falhas aqui na interface, ó. Isso aqui é a interface entre a argamassa e o bloco cerâmico. Enquanto que na projeção, praticamente eu não tenho essas falhas. Então, você nota realmente uma diferença grande nisso. Temos também o trabalho do pessoal da Bahia, não só a referência dele, que está apagado aqui, pessoal, mas isso aqui é um trabalho de um pessoal baiano, desculpa, mesmo esqueminha, e ele encontrou isso aqui, ó. Ele encontrou uma aderência maior quando eu tenho a projeção e um coeficiente de variação menor. Depois, Matheus, lembrar de colocar isso aí, porque eu acho que tá em branco aqui, tá? Ele mudou o fundo, pessoal, desculpa, o pesquisador aqui, a gente sempre referencia, né? Mas, infelizmente, aconteceu isso. Então, vejam, essa argamassa, ela o quê? Ela é, pessoal, uma picanha. A gente sempre brinca, né? Porque, assim, o cara que não sabe fazer um churrasco com a picanha, ele é um jumento. A pessoa, um jumento tem que ser assim, presa. Porque não tem como errar um churrasco com picanha. Porque é tanta gordura que se o cara queimar a gordura, mesmo assim a carne fica boa. Né? Então, a mesma coisa. Essa argamassa, ela tem tanto aditivo, ela, por ser projetada também, tem uma maior aderência, que para ela dar problema é muito difícil. Porque eu tenho muita gordura para queimar. Então, é uma argamassa que a gente tem uma segurança muito maior. Não é que ela seja imbatível, mas é muito mais difícil ter problema. Né? Porque o cara que faz um churrasco com picanha, esse bicho tem que levar umas porradas. Bom, tá aqui a aplicação também serve para fachadas. E uma coisa interessante, tá? Isso aqui, só para, né? Não adianta você ter argamassa do universo se eu tenho falhas executivas na alvenaria. Tá? Muito cuidado. Tá? Muito cuidado. Então, quando você tem coisas como essa, isso aqui é só bem en passant, estamos já acabando, pessoal, mas 10 minutos terminamos, tá? Calma aí. Olha só, o camarada tem uma empena e ele não tem, Matheus, o sistema de silo. Não tem. O abastecimento dele não é pela tubulação, é por dentro. Só que aqui é uma empena, não tem o quê? Não tem janela. O que é que ele fez, Matheus? Vral. O famoso vral. Ele pega uma marreta e mete porrada na nossa alvenaria, né? Que é o vral da alvenaria, que a gente fala. E arromba a alvenaria. Ele transformou isso numa janela. Ele colocou veio contra veiga, Matheus. Tu consegue ver, Matheus? Aí tem veio contra veiga? Tem? Tem não, né? Tem não. Aí, meu amigo, o que acontece? Isso aqui vai ficar assim durante uns 4 meses. Aí a natureza vai lá e cria várias fissuras aqui, ó, quebrando a alvenaria. E ele nem liga em tudo. Aí depois ele chapisca, ó, e nem tampou ainda, Matheus, ó, chapiscou, cadê tampar? Não tampou. Aí ele, eita, vamos tampar agora? Aí ele tampa. Aí depois o prédio fica cheio de fissuras, ele fala, pô, essa argamassa é ruim. Não, meu filho, essa fissura aí é da sua alvenaria. Então a argamassa é muito boa, é uma picanha, mas não é mágica, tá? Tem gente que tem o dom de fazer coisas como essa. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Bom, o que é que eu devo me preocupar muito com essas argamassas? Pessoal, com o tempo de mistura, como foi colocado aqui pra gente, como na maioria delas ela tem um aditivo incorporador de ar, que é um detergente, quanto mais eu misturo, mais ar é gerado, e com a quantidade de água. A quantidade de água é fácil. O problema é que para as argamassas, elas não conseguem determinar um tempo de mistura para cada betoneira. E aí, como é que eu faço isso? Colocamos isso ontem, mas ontem foi corrido, e hoje eu vou pormenorizar. Bom, nós temos o ensaio normatizado do teor de ar, que é através da norma 13278, que aborda a densidade de massa e teor de ar incorporado. Facinho demais, homem. Você preenche isso aqui
encontra, né, a densidade de massa através dessa fórmula e vem para S enquanto teor de ar. Só que aqui, que ontem várias pessoas me perguntaram no Instagram, no Zap também, eu também vi perguntas aqui do pessoal aqui no chat, né? Pô, mas por que você prefere utilizar em alguns casos esse aqui, ó, o pressométrico, que não tem norma para argamassa no Brasil? Sim, a nossa norma que nós utilizamos desde lá do meu mestrado, que como eu falei para você, eu trabalhei com esse equipamento lá atrás, em 2000, usamos a norma BS, norma britânica, né? Que hoje é norma EN, né? Norma europeia. Então, desde aquela época, a gente já usava, que é semelhante a de concreto, tá? Só que aqui no Brasil ninguém nunca fez de argamassa, não sei porquê. No Brasil, realmente, fazer norma é complicado, dor de cabeça, né? Você tem que ser um cara muito altruísta para fazer isso, porque você não ganha nada, só ganha porrada, só te dão patada, né? Então, fazer norma, tomar conta de norma é complicado. Por que eu uso essa? Porque, pessoal, isso aqui é muito bacana, tá? Esse ensaio é muito bom. Só que ele é um ensaio que, para você conseguir um valor corretíssimo, você depende de um fator. Depende disso aqui, ó. Vejam, a fórmula para encontrar o teor de ar depende disso aqui, ó, da massa específica anidra da argamassa. Bom, como é que eu vou conseguir uma massa dessa, de uma argamassa estabilizada? O fabricante pode não me fornecer. Então, eu não tenho como ter um valor exato dessa massa anidra, já que a argamassa usinada já chega na obra pronta. Eu não tenho como saber disso. Por industrializada, tranquilo. Eu posso pegar aqui e levar para o laboratório. Só que no laboratório, sabe qual é a forma que ela recomenda? A norma que ele recomenda para fazer isso? É a NM23. Para quem nunca fez esse ensaio, para essa densidade é um parto. Você usa o Frasle Le Chatelier, é trabalhoso. Usa querosene, rapaz, é um trabalho dos infernos. Você fazer isso toda vez para fazer um ensaio numa argamassa é muito complicado. Muito complicado. Então, assim, é muito legal essa norma, esse ensaio é bom, principalmente para controle. Numa obra, pô, a argamassa é a mesma todo dia, vai lá controlando. Mas para você fazer refinos, dosagem de material, como a gente faz aqui, a gente trabalha para concreteiras e também para fabricantes de argamassa, o outro é melhor, porque eu consigo refinar mais, uma vez que o cálculo disso aqui é chato, e nem sempre eu faço naquele material, enquanto que o outro é mais fácil, entendeu? Então, ontem perguntaram muito por quê, e nem sempre eu uso esse. Por isso, como é que eu vou usar um desse numa argamassa estabilizada? Que eu não sei essa massa específica anidra. Ah, não, mas é aproximadamente esse. Bom, é aproximadamente, meu amigo, vai estar errado também, né? Não vai estar um valor exato. E dessa forma aqui, ó, que a gente falou para vocês, que não tem norma brasileira, só tem de concreto, mas usando a norma britânica, a gente tem um valor muito mais preciso, tá? Então, esse equipamento, ele é muito simples de ser utilizado, tá? A gente preenche, né? Depois faz o rasamento aqui, ó. Faz o rasamento, né? Aí limpa aqui bonitinho. Depois a gente tampa, bota a pressão aqui desse miolo, né? Aqui, ó, bota uma pressãozinha aqui com a bombinha e aí taca o sarrafo, liberando e tendo o valor aqui, então, do nosso teor de ar incorporado. Então, assim, não é que o outro é errado ou esse é errado, não. Esse tem norma internacional. E, pessoal, não vamos também, assim, se o equipamento tem uma norma internacional, você validou, como eu falei para você, eu passei meu mestrado todo validando isso. Eu com o professor Alton Bauer. Então, a gente não tirou, assim, do nada. A gente testou e viu que realmente, em função daquele problema da densidade, ele é muito mais fácil utilizado em algumas situações, como no uso de ontem que a gente falou. Tá? Então, a gente usa muito esse equipamento, ó, aqui, estamos regulando ele, para fazer o quê? Para determinar o nosso bendito teor de ar incorporado, que nós vimos já ontem, né? Como se faz. E, basicamente, eu vou apertar aqui, ó, e eu tenho um valor, né? Aqui, por exemplo, eu acho que é 18 que deu, semelhante a esse aqui, ó. Não, aqui foi 22, uma argamassa com muito, 22, 20, não, 25, com muito ar incorporado. Isso aqui vai dar problema. E essa aqui já é uma argamassa com teor de ar mais adequado, deu em torno de 17. Então, por isso, tá, que a gente falou ontem muito sobre esse equipamento. Não é que o outro é ruim, não. É que esse aqui é mais rápido e mais preciso que o outro, isso eu te garanto. Quem quiser ter curiosidade nesse assunto, pega meu trabalho de mestrado, é bem velhinho, foi em 2001, mas tem um link aí ainda lá na UNB. Tudo bem, pessoal? Então é assim que a gente faz, e por isso que a gente prefere fazer esse em alguns casos, como no caso da usinada, onde eu não tenho a massa anidra específica do material. Tudo bem? Bom, lembrando, né, isso aqui é do meu trabalho, quanto maior A eu tenho, mais A eu tenho,
aqui, ó, menor a minha aderência. Sério, sim. E lembre-se, quanto mais eu misturo, mais A eu gero. Então eu tenho que ter um equilíbrio muito grande nisso aí, porque a redução é enorme, ó. Reduz de 0,38 para 0,17. Quando eu tenho um teor de A muito elevado, levando a coisas como essa aqui, ó. Aqui, por exemplo, foi um caso, tô acabando já, tá, Matheus, rapidinho, mais 5 minutos. Foi um caso... Não, pô, tô com pressa, não. Não, mas tá acabando mesmo, não é mentira, não. Onde nós tivemos um camarada, um betoneiro, que lá na época, o pessoal da Votorantim foi testar, era Votorantim, tinha acabado de lançar no mercado, 2002, falou, olha, mistura só 5 minutos. E esse cara, Matheus, ele teve um piriri, um retrocesso, uma diarreia, uma caganeira. E foi ao banheiro e deixou a argamassa batendo. A argamassa bateu. Quando ele retornou, sei lá, 15 minutos depois, ele viu que aquela betoneira, que aquela argamassa estava saindo da betoneira. Que é que ele pensou, caramba, se eu deixar batendo mais, a argamassa rende mais. Ele pegou essa argamassa e mandou para os pedreiros. Daqui a pouco o pedreiro chegou lá, pô, o que é que você fez na argamassa? Por quê? Tá maravilhosa. Todo mundo adorou aquela argamassa. Sabe por quê? Porque ela ficou ultra mega leve. Ficou um soufflé. O camarada chapava assim, ó, com as duas mãos ao mesmo tempo. Maravilhosa. Então todo mundo gostou. O pedreiro gostou e o betoneiro se achando o máximo porque estava rendendo mais. Só que ele estava incorporando muito ar. E aí depois, quando eles foram fazer o lixamento, né? O lixamento desse material para passar a tinta, ele foi lixando e chegou no tijolo. Tão fraco que ela estava. Tinha teor de ar aqui, era mais de 30%. Então eu tenho que ter uma limitação, tá? Porque assim, ó, furo com a chave, fica muito fraco. Aqui, ó, também, o cara misturou 10 minutos para render mais. Tá arrancando tudo, ó. Caindo tudo. Por quê? Teor de ar 26%. Não há mágica, pessoal. E lembrando que o excesso de ar incorporado também pode fazer com que eu tenha um problema de adesão inicial. Que é isso aqui, né? Eu chapo a massa e ela não fica na parede. Eu mostrei para vocês antes que quando ela é projetada, ela também pode ter o quê, pessoal? O escorregamento. Pode escorregar. Pode, sim, sem dúvida, pode. Mas também pode esplacar, como esse caso aqui, tá? Então, quando a gente fala de ar incorporado, nessas argamassas que geralmente são, né, as de silo, tem esse aditivo, eu tenho que evitar o teor de ar, como? Verificando para a sua betoneira, o seu misturador, o tempo de mistura adequado. Ah, é? Sim, isso é ridículo de fazer. Facinho. Geralmente fica entre 3 e 5 minutos. Né? E se a obra possui misturador de eixo horizontal, esse tempo geralmente se reduz de 1 a 2 minutos. Tá bom, pessoal? Então, isso aqui era o que a gente tinha para mostrar para vocês. Hoje a gente foi mais tranquilo, né? Tá bom? Essa parte de silos é muito legal. Mas a gente ainda não acabou, não, pessoal. Muito pelo contrário. Olha só, depois de a gente ter falado tudo isso aqui, né, Nelson, ter trazido, né, a aplicação da argamassa em silo, a gente tem um convidado aqui, que é o Guilherme, que a gente vai bater um papo aqui com ele também. Daqui a pouco eu vou falar sobre a senha do PDF, tá? Então fiquem de olho que você vai receber o PDF no grupo, vou falar a senha e também sobre o sorteio de hoje, tá? Do nosso livro. Fala, Guilherme, tudo bem? Como é que você tá? Fala um pouquinho aí de onde você é, o que você faz para todo mundo te conhecer. Me formei lá em 2017 na Católica, né? Inclusive, meu orientador, tanto da graduação quanto da pós-graduação, foi o Nielsen. Depois disso, eu atuei um pouco nessa área voltada para laudos, engenharia condominial aí, né? Mas hoje voltei para o canteiro de obra, estou na Brasal, que até vocês citaram aí uma das nossas obras, no caso de Goiânia, atuando aqui em Brasília, né? Na cidade satélite do Guará. É isso. Legal, Guilherme. E deixa eu te perguntar, né, de alguma maneira aí, como que o conhecimento na área de revestimentos ele tem te ajudado no dia a dia, né, no mundo das obras? Então, o contato com o revestimento começou na faculdade, tanto aí pelas aulas do Nielsen, né? Que muitas pessoas que eu conheço aqui de outras faculdades, com outros tipos aí de ensinos, não têm esse contato. Porém, o curso de revestimento na prática que me ajudou bastante, tanto na parte dos laudos, nos aspectos aí para diagnosticar o problema, para embasar um laudo, para escrever melhor aquela situação que eu estou querendo demonstrar, né, para o cliente ali, o que aconteceu, enfim.
E hoje, na parte aí dentro do canteiro de obras, me ajudou bastante esse curso na questão executiva. Tanto para orientar o pessoal de produção, o pessoal ali que está com a mão na massa realmente, né? Executar da forma correta também, e principalmente para eu receber o serviço. E saber ali se estão executando conforme as normas e conforme também as boas práticas da engenharia. Porque, como vocês falam bastante aqui, principalmente o Nielsen, Brasília é um local muito seco, temperaturas altas, né? E isso aí interfere bastante na nossa execução, tanto fachada quanto revestimento interno. Enfim, então me ajudou bastante. Um curso excelente, muito bom mesmo. Legal, show, Guilherme. Ficamos muito felizes que o nosso treinamento aí, né, o Revestimentos na Prática tem ajudado de alguma maneira aí no seu dia a dia de obra, né? E, enfim, a evitar os problemas, né? Afinal, a gente está, como você falou, a ideia, né, do curso, a gente fala desde a parte de projeto, execução, patologia, manutenção, né? Ou seja, a linha também do diagnóstico, de entender os problemas caso eles tenham acontecido e tratar os problemas também caso eles tenham acontecido. Afinal, a gente também tem que saber tratar, né? Caso é aquela velha história também, né? Quem nunca teve que tratar uma fissura na vida, calma, esse dia vai chegar. Esse dia vai chegar para você. Você vai ter que tratar uma fissura um dia na vida, né? E temos que saber como tratar, né? Mas, sobretudo, né, Guilherme, eu acho que o ponto central da gente sempre trazer na discussão, e até a gente focou a aula de ontem, a aula de hoje, a gente falou muito de obra, né? Amanhã a gente vai falar de problema também. Claro que o problema ele vem da obra, ele vem do projeto, mas a gente está trazendo aqui esse foco de, justamente também, evitar o problema, né? Afinal, o que a gente colocou lá no começo da obra é custo, né? O problema que vier depois vai ser um custo, vai ser um retrabalho, vai ser um pós-obra gigantesco que a empresa vai ter, e isso é nossa responsabilidade, né? Nós, profissionais da construção civil, que somos os responsáveis por isso. Então, se a gente não souber de revestimentos, a gente literalmente está numa fria, né, Guilherme? Não, sim, e evitar o problema vem desde ali, no caso da obra, né, desde o recebimento do material, o modo de preparo. Então, assim, é uma questão que vem desde os princípios ali dentro da obra, vai da parte do recebimento do material, depois como que você vai instruir o pessoal da produção a realizar aquele serviço, como que você vai acompanhar, depois como vai receber, enfim. Então, a questão de evitar o problema é abrangente, né? Envolve muitas questões, muitas partes aí a serem historiadas de perto. A gente tem que sempre tomar muito cuidado, ficar sempre alerta com essa parte do revestimento, que muitas vezes muitas pessoas não dão essa devida atenção, né? Principalmente com a cura, que é chato de fazer, é difícil de fazer dentro da obra, a logística é ruim, mas é importante. Não curar, realmente vai ter grandes problemas, tanto revestimento quanto contrapiso, enfim. Legal, legal. Obrigado, Guilherme. Obrigado aí pela tua presença, por esse bate-papo, e te desejo muito sucesso aí na obra lá do Alster, aqui no Guará, né? 3 torres, entre Albrona lá, 3 torres. Pois é, pessoal. Para quem não conhece, o Guilherme trabalha na Brasal. Brasal é hoje uma das melhores construtoras que a gente tem aqui em Brasília, uma construtora referência que trabalha em altos padrões de qualidade, enfim, sempre, né? E entrega construções de padrões excelentes e, consequentemente, sem problema, né, Guilherme? Sim, a ideia é essa, evitar os problemas, né? Valeu, Guilherme, obrigado. Não, valeu, beleza. Amigo. Até mais, um abraço. Tchau, tchau. Falou. Valeu, Guilherme, um abração, fica com Deus. Pois é, pessoal, e na quinta-feira, então, nós terminamos essa semana com a parte de problemas. Aí eu tentei o quê? Pegar novos casos. Então, quinta-feira serão casos que eu acho que a maioria não viu, porque são casos aí dos últimos 4 meses, né? Porque a ideia é essa, que vocês não cometam, né, Matheus, os mesmos erros que a gente. Então, dessa forma, a gente passa para vocês, e vocês já notaram, né, que uma coisa que eu e o Matheus não temos, graças a Deus, né, é vaidade. Tem gente que fala que errou mesmo, ninguém nasceu sabendo. Eu vim lá de Natal, não sabia nem o que era reboco direito. Aprendi aqui, aprendi na Tora, aprendi em obra, aprendi também um pouco no mestrado com nossos professores, mas infelizmente a gente errou muito para ir aprendendo. E a ideia é que nós
é que vocês não tenham essa dor de cabeça, né? Porque não é muito saudável. Opa! E o nosso tempo aqui ele é curto, né, Nilson? A gente tem pouco tempo aqui para conseguir passar tudo, e em 3 aulas a gente está aqui trazendo o máximo que a gente consegue, mas é justamente para isso que a gente preparou para vocês um treinamento completo. A ideia desse treinamento é justamente para que você tenha o domínio e a segurança que você precisa para atuar aí no mundo de revestimentos, entender mais justamente sobre revestimentos. Então, a gente precisa entender, é um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? Então, fica de olho que amanhã a gente vai falar mais sobre esse treinamento. E olha só, já vamos acabar, só que senha do PDF da aula de hoje é chapisco, tudo maiúsculo. E olha só, se você, né, tudo maiúsculo, tá, pessoal? Chapisco lá. Então, se você não tá no grupo do WhatsApp, aponta seu celular pro QR Code agora para você entrar para o grupo do WhatsApp. Se não conseguir pegar o link, mas o link também tá fixado nos comentários, pode pedir no direct pra gente que a gente manda. Então, entra lá, tá? A gente teve até um probleminha técnico na página, o PDF ele não foi postado, mas assim que acabar a aula, a gente vai colocar o PDF lá e a senha do PDF é chapisco que você pode acessar. Beleza? E outra coisa, iremos realizar também o sorteio do livro. E como é que você faz para participar? Então tá aqui o livro de Patologia das Construções, você vai receber, o sorteado vai receber esse livro autografado na sua casa. E olha só, esse sorteio é para vocês que estão aqui acompanhando a aula. A gente não vai avisar que tem um sorteio lá no Instagram, mas o que você tem que fazer? Mesma ideia de ontem, tá? Ou seja, já é um outro livro para ser sorteado hoje. Assim que a gente desligar aqui, eu e o Nielsen, a gente vai postar no nosso perfil em conjunto essa foto aqui que vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Qual foi a sua sacada da aula 2? Você só tem que cumprir 3 regrinhas aí para poder participar desse sorteio. Primeiro, seguir o meu Instagram e o do Nielsen, tá? Que tá na tela agora aí para vocês, ó, não tem que seguir, tá? Tem que estar seguindo. Matheus Leone _ Engine, Detec Engenharia. Tem que dar o like nessa postagem que a gente vai fazer e tem que comentar qual a sua sacada da aula de hoje. Pronto, é só isso. Fez isso, você está participando. Então, de novo, não está escrito lá que é sorteio, tá? Acabando aqui, a gente vai falar. Por quê? É um sorteio para vocês, não é um sorteio aberto lá para o Instagram. E a gente quer que vocês sejam beneficiados. E aí o sorteado vai receber esse livro em casa. Fechado? Pessoal, então, basicamente é isso que a gente queria trazer aqui para vocês. Se ficou alguma dúvida, se você mandou alguma dúvida aqui que não deu tempo de responder, na página que você acessou essa aula, tem uma aba de comentários, manda lá a sua dúvida. A gente vai fazer de tudo para responder o máximo de dúvidas possível aí, né, até a quinta-feira, na nossa próxima aula. Então é isso, Nilson. Quer falar alguma coisa? Não, só agradecer, né? Bom que tem muito ex-aluno, aí todo aluno fica elogiando, né? Bom por isso, né? A gente paga para ele. Xuxana, grande amiga nossa aqui, engenheira. Tem vários aqui. Pessoal, muito obrigado. Valeu, até quinta-feira. Abraço. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus, então.